Fala galera, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Pedro Atácio. Tô iniciando aqui mais um Mova Cash. Esse aqui é o episódio 3. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito importante, um irmão pra mim, o Gordinho, mais conhecido aí pela nossa comunidade, pelas pessoas do Mova, como Alex ou Alexzinho. E a gente vai estar conversando aqui um pouquinho sobre liderança. Gordinho, se apresenta aí pra galera aí. Oi pessoal, eu sou Alex, muito prazer, é muito legal estar fazendo parte aqui do MovaCast e vamos conversar, né? É isso aí. A gente vai falar um pouquinho, galera, sobre. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre a vida do Gordinho, né? Porque muitas pessoas olham pra ele ali na liderança e não conhecem ele fora dos bastidores, fora da correria da escola, fora das redes sociais. Então ele vai estar se apresentando aqui, a gente vai discorrer um pouco da história dele, como ele chegou nesse momento agora da visão de missões, de estar à frente de uma escola hoje. E é isso aí. Espero que vocês gostem bastante. Aproveitem aí no fone, indo pro trabalho, indo pra escola, fazendo as coisas de casa, seja lá o que vocês estiverem fazendo, preste atenção e vamos lá para mais um MovaCast, fechou? Gordinho, quero começar conversando com você. Quero que você se apresente para a galera, fale um pouco sobre como iniciou, quem é você de verdade, fora dos bastidores, como iniciou a sua vida cristã. Fala aí para a galera. Certo, vamos lá. Cara, eu sou desde pequeno da igreja, né? Desde o berço, a minha família já frequentava uma igreja. Obviamente que um evangelho completamente deturpado, né? Mas foi uma vida cristã, uma vida na igreja, onde me poupou de muitas coisas de uma vida mundana e me poupou de muitas coisas que eu nem cheguei a conhecer e agora, talvez numa idade mais avançada, eu tenha esse contato, essa visão um pouco mais diferente. Sim. Então eu passei por várias igrejas, né, várias comunidades, algumas mais religiosas, outras nem tanto. E no fim das contas, depois de um longo processo de várias igrejas, eu comecei a caminhar com meu tio em uma igreja grande. Seu tio é o André. É o André, é isso. E, e a gente passou uns 5 anos, né? Ele já era de lá, eu somando Ele fiquei já era 5 anos. pastor? Já era pastor na época que eu fui pra lá. E aí foi a época que eu me batizei, que eu tive contato mais profundo com as Você coisas. se lembra quantos anos você tinha assim, quando você se batizou? Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 12 anos Legal. Porque a geralmente, eu tô 14 perguntando anos. porque geralmente quem cresce na igreja se batiza muito cedo, né? Então é legal pra galera entender, mas pode continuar, vai lá. As pessoas não costumavam falar sobre batismo em outras igrejas, né? Não Uhum. sei se era por causa de ser criança na época, enfim, não sei. E aí ele comentou, a galera dos jovens também, a tia que era responsável, a Karen, comentou. Eu falei, eu quero ir agora então. E fui e ele me batizou. Então foi bem marcante, né? Depois disso a gente viveu muitas coisas legais de acampamento, com as igrejas regionais. Eu lembro muito, tenho um carinho por essas lembranças porque Fez parte foram da infância, né, marcantes, também. né? Foram. Eu lembro, eu queria ter me envolvido mais com algumas pessoas, mas Deus deu o propósito e o caminho, né? Enfim. Em 2018 a gente abriu a nossa própria comunidade, a Igreja Lar, Liberdade, Amor e Reino. E nela a gente começou um trabalho, né? Principalmente meu tio, a minha mãe na época era bem envolvida. E aí eles começaram um trabalho. A igreja hoje está com o quê? 5, 6 anos? 6 19, 20, anos, né? 21, Vai 22, 23, fazer 24, 7 25, anos. 26. Não, vai fazer 8. 8 anos, cara. 8 8 anos anos. aí de ministério, né? De comunidade. E, e nós vivemos muitas coisas nesse período. No início eu era uma pessoa um pouco mais fechada, não queria me envolver tanto, eu tava passando por uma fase na adolescência um pouco Eu lembro. rebelde, desnecessária, envergonha um pouco, tava com 17, 18 anos. Eu tenho fotos até hoje dessa Nossa época. senhora! É uma fase difícil, difícil mesmo, de acabar de acontecer algumas coisas pessoais graves, estava passando por algumas coisas que minha mente estava um pouco baqueada. Uhum. Coisa de adolescente, E né? exatamente, de adolescente. E aí, mano, eu não queria me envolver tanto. Via que tinha bastante gente pra fazer muita coisa e falava, eles não precisam de mim aqui.
Elas precisam de mim agora. E talvez até pelo contato que eu tinha com o André, ele tentava trabalhar em mim um direcionamento para seguir alguma coisa, mas eu sempre foi fechado referente a sempre isso. ia para outro caminho. Sim. Sempre fazia a minha vontade, né? E foi passando o tempo, foi passando, a comunidade mudou de um prédio para outro, as pessoas foram mudando, até que a gente veio para uma casa e essa casa se tornou uma base de missões. Um pouco antes dela se tornar uma base, essa casa ela é menor do que os prédios que nós tínhamos. Bem menor, né? Quem tá desde aquela época consegue ter essa noção, né? E aí, eu pelo menos me afunilei Isso. com algumas pessoas específicas, por exemplo, o Lu. Eu não conversava com o Lu. Fui ter a primeira conversa quando a gente veio pra casa. A Lari. Quem mais? O Adilson. Então, hoje, as pessoas que ainda são presentes na comunidade, elas vieram à tona mais pra mim e talvez eu pra elas nesse período. Antes eu era o Alexzinho doido, que as pessoas até tinham o roqueiro, o preconceito, né? O preconceito de se aproximar, de falar, sei lá. E eu também tinha umas ideias um pouco nada a ver, sabe? Então foi passando, eu também fui endireitando as coisas na minha mente. Fiz muitos anos de terapia com a Edninha, que é uma das nossas membros, né, aqui da nossa comunidade, que é muito especial. Quero deixar um beijo pra Edninha. É muito especial mesmo, um beijo, Edninha. E aí fui tratando um monte de coisa nesse período que foi me levando pra ser uma pessoa melhor, né? Mas ainda com muitas falhas. Carrego falhas enormes. Melhores de uma para piorar em outras. E aí a gente vai evoluindo. E aí nesse período o André me confiou o grupo de jovens da igreja. E ainda estou tentando estruturar. Porque a gente tem uma galera um pouco mais velha, uma galera que talvez não teve uma infância na igreja, nem um envolvimento tão grande. Então trazer essa liga é muito complexa. E então eu peço a ajuda de alguns irmãos, por exemplo, o próprio Japa e a Lari me ajudam, me auxiliam muito. A gente tem tentado contatos, comunicado com o pessoal individualmente e marcado alguns cultos específicos, né? A gente agora em janeiro teve uma noite que a gente dormiu todo mundo aqui, juntou os jovens mais velhos com os mais novos e foi, mano, incrível. Quem ministrou foi o Quito, inclusive um beijo pro Quito. Eu gosto de mandar beijo pras pessoas. Todo mundo. Quito, beijo. E ele ministrou sobre pecado, a galera entendeu a parada. Ele falou sobre uma coisa de fandangos lá. Pecado é igual fandangos, mano, é bom. Mas a gente tem que estar longe disso. Sim. E foi forte, mano. Marcou a vida de muitas pessoas que estavam ali. Então, depois disso, o André, ele começou com uma ideia. A gente já tinha base missionária aqui na igreja, com, acredito que era o Ariel, você já estava na época. Sim. Tinha mais algumas pessoas. E aí o André fez o grupo, chamou umas pessoas para fazer um grupo, né? Nem era Mova na época. Nem tinha nome. Tava iniciando, eu tava em outra igreja. E o Ariel tava em outra base. Costumo dizer que tipo aquela história, vim de amigos cansados e abatidos. Nossa, foi exatamente isso. Só que não era eu os darei conforto, não, era eu os darei trabalho. Exatamente, pode crer. E aí a gente que trabalho, sentou, mano, pra conversar, fomos. Eu não acreditei na ideia no início, pra ser bem sincero, não acreditei. Achei que ia ser mais uma das coisas que a gente ia começar e talvez não teria proporção nenhuma, nem nada. E antes, eu olhava pra missão e falava, cara, eu não sou um missionário. Só que não tinha entendido a ideia de que todo cristão é um missionário. Uhum. E a hipocrisia dizer isso. Então, quando eu vejo uma pessoa dizendo isso hoje, eu sinto vontade de dar um tapa no meio da boca. Uhum. Porque, mano, não tem como, velho. Não tem como. Eu já vou entrar num aspecto, no âmbito de liderar a escola. Nós, infelizmente, temos alguns alunos que chegam falando, a missão não é pra mim. Meu Deus. E eu fico desesperado. Mas eu falo, amém. Ele não entendeu nada. Não sou eu que vou fazer ele entender se até agora ele não tá entendendo. Então, amém. Uma outra hora ele seja alcançado. Ele precisa de um missionário na vida dele e seja um missionário na vida de alguém. Sim. Eu acredito sim que existem os
apoiadores, né? A galera que faz o apoio, que auxilia. Mas também acho que todo mundo é missionário em todos os aspectos, mano. Não Sim, tem é como você verdade. só auxiliar. É Você tem verdade. que fazer, mano. Senão vira um porcentagem de hipocrisia, Sim. né? Então a gente tem que levar isso a uma visão mais séria. Enfim, voltando. No início não acreditei na ideia. Fui empurrando com a barriga, faltando, desacreditando e acabando até sendo um peso por um período pro grupo. Mas fiz como aluno a primeira turma e absorvi muito do conteúdo, aprendi muitas das coisas que eu não tinha ideia. Lembro de uma das aulas que o Claudinei trouxe, é um assunto que a gente nem pode tratar, né, por Sim. ser divulgado, mas mexeu muito com o meu interior. E o assunto da janela 1040, a janela verde, todos esses mundos que a gente tem que ir para levar Transculturais, né? As missões transculturais. e falar do evangelho para toda essa galera. Hoje uma irmã no grupo falou sobre uma das coisas, né? A gente ela estava comentando sobre uma das aulas que nós tivemos nessa turma, sobre um povo que ela nem conhecia e nunca ouviu falar. Aham. Os nossos irmãos Camaiurá, né? Um abraço pro Leandro e pro Cacate, inclusive. Nossa, beijão. Muito bom conhecer vocês esse ano. E ela tava comentando hoje no grupo que existem dores que ela não sente, vozes que ela não escuta, Uhum. sentimentos que ela nunca vai entender, mas que Deus usa pessoas para que esses caminhos sejam entendidos. Então você vê o coração da pessoa. E ontem ela participou da aula, foi lá, fez a experiência de passar os dentes dos peixes na pele e viveu a parada. Para você ter uma noção do coração dessa irmã, ela tinha uma viagem que ela ganhou para esse período de escola. Ela negou a viagem, que Pra era fazer a escola? puro entretenimento, turismo, para fazer a escola. Meu Deus. Ela falou: a missão é maior. E cara, eu vejo isso como uma coisa extremamente valiosa, cara. Como alguém que entendeu, né? Entendeu, mano, entendeu. E aí você vê algumas pessoas e você critica elas por serem pessoas loucas, pessoas intensas, pessoas que se entregam ou pessoas malucas. E na verdade essas pessoas são as que realmente entenderam a parada, mano, da missão, tá ligado? Top. De viver. E eu acho que eu tô muito nesse processo ainda. Eu sou humano, galera, antes de qualquer coisa. Eu tenho problemas que vocês também têm. E exercer um cargo de liderança é muito diferente do que a gente imagina. Antes, numa visão imatura minha, era poder. Hoje eu acredito que é uma responsabilidade não desgastante, mas uma responsabilidade que gera trabalho, um trabalho árduo, um trabalho que soa, Sim. sabe? Então, eu vivo esse processo ainda de transformação de visão, porque eu posso até abrir uma coisa. Há pouco tempo atrás eu estava preso a algo que eu não ia negar. E eu precisei chegar no nível de negar. E aí eu percebi que me libertar disso me fez me libertar de tantas outras coisas que talvez hoje eu tenha uma coragem de fazer uma missão, Legal. sabe? E é fácil dizer aqui agora, mas e se amanhã alguém me ligar falando pra ir pra Itália ou pra ir pra, sei lá, África? Será que eu vou ter coragem? São dois lugares, um bom e um que não é tão bom. Sim. Será que eu vou ter ainda assim essa coragem? Então acho que é um trabalhar muito grande que ainda está sendo formado. O Alex, que antes não se importava para a missão, nem acreditava que era um missionário, hoje já se importa com a missão e entende o peso dela. Mas está vivendo o processo talvez de alinhamento para um dia ser como o João Batista, de entregar tudo realmente fazer, sabe? Legal. Então eu acho que é tudo um processo. E aí o André chamou essa galera, vivemos todos esses períodos, fiz a primeira turma, auxiliei na segunda e tive o apoio e a responsabilidade de liderar a terceira, a quarta turma. Na terceira eu trouxe alguns amigos para fazer parte e na quarta a responsabilidade de liderança. E aí é um trabalho que eu estou ajustando.
difícil conciliar ele com outras demandas da vida, Sim. porque requer uma responsabilidade, uma atenção muito grande, mas é gostoso, mano. É difícil, não tô falando que é fácil. Você se desgasta com alguns alunos, você tem que enfrentar deboche, você tem que enfrentar pessoas que não se importam, você tem que enfrentar responsabilidades de cargos acima dos seus, por exemplo. A gente lida, sim, por mais que seja pequeno, com diretores, Claro. pessoas que dão a última palavra, pessoas que mudam todo o plano que você traçou. E aí você fica meio drenado pelos alunos e pela diretoria. Mas é aquela ideia, né? A recompensa ela é lá de cima. E nem é por uma recompensa. Acho que a recompensa de fato é um dia estar com ele e ele falar você. Hoje, mano, não é mudando muito de assunto, Não, vamos mas falar, vamos cabendo pra conversar. isso. Hoje, uma das palavras que mais tá doendo meu coração e tá me deixando em desespero, mano, em relação à minha vida pessoal e à vida de entrega é o dia que ele vai chamar e falar: Alex, eu te conheço. Pode crer, eu acho que isso daí tá sendo o que todo mundo, acho que do Mova, da nossa comunidade, tá passando. Porque eu comentei aqui no. Não sei, não lembro se foi hoje não, mas ontem, essa semana, na verdade, comentei com os meninos aqui na sala de oração que a gente fez de manhã, que a gente acorda, né, e a gente já faz a oração aqui na base primeiro. E eu falei com eles justamente sobre isso. Tipo, mano, não adianta a gente fazer as coisas da base, a gente fazer as coisas da escola, a gente ir pra Turquia, ir pro Marajó, ir pro Uruguai, pra onde for, sendo que no grande dia você vai falar, eu não te conheço. Você imagina, você fez tudo isso, É sabe? desesperador, mano. Então, você falando isso é exatamente, eu acho que é um alinhamento mesmo que a igreja tá sentindo. A igreja, eu falo a igreja universal, a igreja de Jesus, a noiva, Uhum. tá sentindo nos últimos dias esse sentimento, sabe? Toda pessoa, acho que você encontra, que você conversa, ela vai falar sobre isso, meu. Que pelo menos eu falo que eu encontrei nesses últimos dias, sabe? Que eu conversei, ela falou justamente isso. Meu, o meu anseio hoje tá sendo chegar naquele grande dia e eu ouvir que Cristo me conhece, mano. Porque se eu ouvir que ele não me conhece, mano, já era, não valeu Além de de nada, nada. Nada, irmão. Entendeu? Galera, eu quero que vocês entendam aqui que eu e o Gordinho a gente se conhece desde esse começo aí que ele falou. A LAR iniciou em 2018, 19. Eu cheguei em 2020. Aí desde então a gente teve esse momento assim de amizade, a gente se conheceu. Então pode ter muitos momentos aqui que a gente vai dar risada por lembrar de algo, tá sim. bom? Então não liguem se as risadas saírem aqui. Só abracem a ideia que a gente tá conversando. Comentem aí também se vocês já passaram por essas coisas que o Alex falou, sobre a vida cristã dele, como ele iniciou, os conflitos da adolescência. E esse processo que ele tá passando também, se você é líder de alguma coisa, de algum ministério, e tá passando justamente por essas coisas que o Alex falou, como um processo de amadurecimento também na liderança, comenta aí nos comentários e vamos compartilhar, porque pode ser também que outras pessoas se identifiquem com aquilo que você colocar no comentário também, beleza? Gordinho, eu queria falar com você algo que você já tocou no assunto, só que eu acho que dá pra deixar um pouco mais claro pra galera, que é justamente sobre a primeira reunião do MOVA, né? Uhum. Como eu falei, eu tô aqui desde 2020 na LAR, vamos colocar alguns períodos, né? Que em um certo período eu me retirei daqui e voltei pra igreja que eu era quando meu pai congregava comigo na minha infância também. Um abraço pra galera de lá também, da videira. Porém, quando eu voltei, quando o André me chamou para essa reunião, chamou eu, o Ariel, o Aureliano, o pessoal todo que faz parte do staff e você também, eu estava em outra igreja, essas outras pessoas também estavam em outros lugares e você estava num outro processo da vida. Você já estava, né, caminhando ali com o Senhor. Pra quem não sabe, gente, acho que é importante você falar que eu e o Gordinho a gente já teve um projeto também, né, que Sim, não deu nossa, certo. é mesmo. Foi até que bacana, né? A Foi. gente fez muitas conexões, a gente serviu muito a Deus através desse projeto. Porém, por uma coisa, por não estarmos maduros ainda, né, Sim. Alex? Acabou que esse projeto ele não deu certo, foi por água abaixo, né? Vamos dizer assim. Deu alguns frutos. Eu não posso, eu acho que a colocar que não deu certo não é o certo a se dizer. Uhum. Mas porque deu alguns frutos também. Por exemplo, o Eric,
Sim. O Eric é um outro amigo nosso que congrega hoje, o próprio Fê, né? O Japa, nosso amigo, muitas outras pessoas. Então, eu acho que é o tempo ali mesmo que o Senhor pediu para se encerrar, né? Independente da forma que foi, que a gente sabe. Sim. Mas, voltando ao assunto, quando o André fez essa primeira reunião para falar sobre o início do Mova, você estava em um outro processo da vida. Tanto é que você falou que você não estava botando muita fé, achou que ia acabar. Eu também estava com essa visão. Tanto é que se você for lá no Instagram do Mova e ver os primeiros vídeos, eu tô com uma cara de bravo em todos os vídeos. Que eu falo, meu Deus do céu, isso aqui não vai pra frente, isso aqui vai dar ruim de novo, eu não vou me frustrar, vou ficar bem quietinho. Então quero que você fale um pouco disso, porque você estava na primeira reunião e, como eu falei, estava em outro momento, mas eu quero saber como era a sua visão sobre a missão mesmo, deixando mais claro agora pra galera. Agora a gente vai tocar mesmo nesse assunto. Você deu uma pincelada aí, mas deixa mais claro pra galera entender o que você pensava sobre missão. Tipo, você já chegou em algum momento da sua vida a falar, não, um dia eu vou pra tal nação, porque já teve, a sua mãe foi pra Portugal um tempo, né, fazer missão, e você já passou isso pela sua cabeça, ou quando ela voltou, isso foi frustrante pra você, pra galera entender também? Cara, sim, a relação de pensamento do que eu tinha sobre missão era muito vaga, porque eu não me preocupava. Eu não sabia o peso do que o missionário carregava, do que era a responsabilidade deles, né? Ou do que é. Hoje a gente tem. Puxa, a gente vê o Cacatzo Leandro fazendo uma língua bíblica para que os povos dele entendam. Sim. Tanto quanto você vê o Ari deixando bíblias espalhadas para um povo que tem sede. Sim. Então você vê propósito. Hoje você vê sentido. Sim. Tanto quanto missões urbanas você ajudar os pobres, as viúvas e os órfãos, né? Então, eu não tinha essa visão, nem esse pensamento, nada, nada, nada. Eu, pra ser bem sincero, Pode falar, acho que é importante pra galera essa sinceridade. olhava alguns irmãos e falava, isso aí quer viajar. É viajar, mano. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Todo mundo já. Eu, tipo assim, eu falo todo mundo já passou por isso no que você tá pensando. Sim. Porque eu já pensei também, conversando com o Ari algumas coisas, ele já pensou isso, o Sim. André, muita gente. Vai aqui no Sinhá entregar Marmitex, caramba. Isso Eu ficava mesmo. pensando essas coisas, assim, e não sabia. Era uma ignorância completa. Porque a gente sabe hoje o que é uma missão em campo e uma missão urbana. Sim. Sabe? Tava Então é diferente, né? ignorância, falta de informação, pessoas sem conteúdo nenhum querendo te opinar. Então era isso que passava na minha mente. Eu não tinha ideia sobre nada. Então era esse julgamento preconceituoso até que eu tinha sobre os missionários. E aí você via, poxa, isso influenciou muito. Algumas comunidades menores que já visitei, ter pessoas como cargos de missionário, mas os missionários que eram como pessoas que só queriam ficar ministrando, falando, Queria um lugar de honra, né, ali? E não, o missionário tem que sofrer. O missionário tem que ir pro campo e tem que ter não um sofrimento porque ele tem, mas porque Deus é glorificado Porque a vida cristã do sofrimento, é a cara. vida cristã, né? Acho que a gente pode levar pra Bíblia agora um pouco, que é justamente isso. Cristo falou pra gente ser imitador dele, né? Porque até nos sofrimentos, participantes do seu sofrimento também. E pra gente ser obediente até a obediência de morte, certo? Tem o contexto certo. Quem lembrar do texto aí, eu não tô me lembrando agora, joga aí nos comentários também, participem com a gente nesse podcast, tá bom, galera? Então, a vida cristã é isso. A vida cristã é você entender que, você vai sofrer. A vida cristã, quando a Bíblia fala não. Quando a gente entende que todo cristão é um missionário, gente, o Alex tá rindo. Alex tá rindo, né? Eu falei que a gente ia rir bastante nesse podcast. Mas quando a gente entende que todo cristão ele é um missionário, a gente entende que todo cristão ele vai passar por um certo sofrimento. Porque as pessoas eles olham assim pro missionário e falam, não, o missionário ele é o que mais sofre, cara.
Ele é o que mais sofre, ele é o que precisa de mantenedor o tempo todo, ele é o que não tem lugar pra dormir, julgado, entendeu? Mas a própria Bíblia vai falar. Agora a Bíblia mesmo que fala que nem o filho do homem tinha onde reclinar a sua cabeça, né? Eu vi um vídeo esses dias na rede social que era de um missionário indo visitar a família de um casal da igreja. E a esposa a esposa que faz parte desse casal, né? A esposa! Sim. Mano, quando eu tô com você, Entendi. não dá. Mano, esse podcast a galera vai rir bastante, mano. Mas vamos lá. Mas a esposa ficava tentando sempre agradar ali o missionário, né? Falava, missionário, preparei uma cama legal, um quarto com ar-condicionado. E o marido já falava, não, missionário tem que dormir no chão, entendeu? Não, missionário, fiz um bolo aqui pra você. Não, missionário comendo bolo? Não, missionário vai comer uma banana e um copo com água. Então, tipo assim, a galera sempre trata o missionário como que mais sofre. Sim. Só que todo cristão vai passar pelo sofrimento, entendeu? Vamos colocar ali de maneiras diferentes, mas de certa forma vai ser dolorido pra essa pessoa, pra esse cristão, né? Então acho que isso tem que entrar na cabeça de todo mundo, que todo cristão, ele vai sofrer, porque é como você falou, Cristo ele é glorificado através do sofrimento ali do cristão também, querendo ou não, né? Então, só contextualizando aí o que você falou, eu não lembro onde você parou, se você Não lembrar, sei. continua aí, vai lá. Essa parte do sofrimento que glorifica a Deus, ele é tão intenso e eu tenho diversas coisas para dizer sobre. Por exemplo, o jejum. O jejum, Legal. galera, não é você parar de comer uma coisa que você gosta, é você sofrer. É você separar um tempo no qual você não vai se dedicar à sua carne, você vai se dedicar às coisas do Senhor. Espírito, é isso mesmo. Ou seja, os joelhos dobrados, a dor do joelho no chão, glorifica a Deus. Glorifica, sabe? Você se contradizer nesse aspecto, se contrariar às suas próprias vontades, à vontade de Deus. Então isso é muito grande. Um exemplo muito grande que eu gosto de dizer e que ele é realmente muito grande é o Quito. Nossa, ele é realmente... Nossa, Quito, olha isso! Mas o Quito, ele tem uma vida no qual eu carrego o sentimento. Isso é muito forte, mano, pra mim. Tá. Porque o Quito, ele já teve uma vida louca, o Quito já foi casado, o Quito já teve família, o Quito perdeu uma namorada. Sim, é verdade. O Quito, ele teve uma vida muito grande. E ele mesmo pode contar o dia que ele estiver aqui. E no meio da mesa, das reuniões, quando ele chegou e começou a dizer... Aí eu comecei a entender. E, tipo, desde a primeira vez que eu vi o Quito, eu tive uma conexão com ele, mano. Desde a primeira vez. Quando ele era de outra comunidade ainda? Isso. Eu vi ele lá e... as pessoas que podem auxiliar esse missionário hoje, ele tá precisando e tal. Senti, ajudei ele lá no dia, com migalhas, que é uma vergonha. Mas ali gerou uma conexão que eu acredito que foi Deus que me entregou. E o que eu quero dizer com tudo isso é, tipo, o sentimento que eu carrego, que é a vida do Quito, é um sentimento do tipo, não é falta de propósito de vida, ou minha vida, eu já tenho uma idade avançada e não sei mais o que fazer. Não é isso. Mas é o tipo, ele desceu num nível que a gente ainda não desceu. Ele tá num espaço no qual a gente ainda não tá. Por que eu tô dizendo isso? Porque ele acredita na missão, mano. De um jeito que talvez a gente não acredite. Num dia, numa reunião, ele falou, vou pra Marajó. E acabou. E ele foi. E tá lá, mano. Ele não se importou se ia ser difícil ou não. Sabe? Então, aí o que eu quero dizer? O aspecto de sofrimento glorificar a Deus, pode ser que o Quito carrega um sofrimento dentro dele. Nesse período todo. Um dia ele sentou comigo e ele falou, você acha que eu não sinto vontade ainda de ser casado? Ele falou pra mim, tinha uma criancinha passando ali. Meu sonho é ter uma dessa um dia. E aí ele contando. E cara, ele não tem. Isso gera um sofrimento no coração. Uma angústia, né? Aquela parada que é um buraco no nosso coração que só vai ser suprido com a presença do Senhor, né? Senhor. É isso aí. E ele conseguiu. Ele entendeu, mano.
E isso é dificílimo, dificílimo. E o que pra mim é um exemplo nato de missionário em entrega que nós podemos ter, assim. Obviamente, a gente tem outros que são maravilhosos, Sim. mas o que eu tenho mais sentimentos e um pensamento é sobre ele. E amém. Cheio de falhas também, completamente. Mas que Deus é glorificado pela vida dele, ele é. E eu não posso pôr a mão no fogo por ninguém. Mas eu acho que de muitas pessoas que eu conheço, eu acredito que no dia Deus vai falar: Kito, eu te conheço, entra aí. Sabe? Sim. Enfim. Existe outra parte em relação a isso que me pega muito. Isso é uma coisa que me pega muito sobre tristeza, sobre sentimento de tristeza, sobre sofrimento, sobre dor. E tem uma parte que boa parte da minha vida carreguei esses sentimentos. Ainda luto contra alguns deles num aspecto, porque hoje eu entendi a parada. Sim. Eu acredito que é Ezequiel, não lembro exatamente o texto, mas diz que é muito melhor você estar num velório do que estar numa casa com festa. Exato. Porque no velório existe coração aberto, quebrantado, Quebrantado. contrito, existe lágrima, existe pessoas que você vai conseguir se conectar. E é ali que o Senhor tá, né? Com quebrantado e com contrito. É sobre isso. Exato. E na festa não, na festa tá tudo bem. Quando as coisas estão tudo bem pra mim, eu começo a ficar meio desesperado, mano. Porque eu falo, mano, não tô quebrantado, mano. Não tô É contrito, como sabe? se a gente precisasse levar uma vida nesse cenário, né? Tipo de um velório, porque o Senhor não tá aqui. A presença física do Senhor Sim. não tá aqui. Ainda tem morte, ainda tem choro. E eu falo assim, levar a vida num quesito de velório, na questão do que você falou. Que é ali que se encontra lágrimas, corações quebrantados, contritos, e como a gente já comentou também em cima disso que você disse, que é ali que o Senhor está, com quebrantado e com contrito. Então, a gente precisa levar a vida dessa forma, como um velório, até o dia do Senhor chegar. Romanos 13 vai falar que então a noite se passou e veio o dia. E quando o dia vem, é quando o Senhor vem também, saca? Uhum. Então, acho que é sobre isso que a gente tem que se lembrar também, que essa vida aqui, ela é o deserto da passagem ali de Êxodo, quando os judeus, os hebreus, eles estão saindo do Egito e indo de encontro à Terra Prometida. A vida é um deserto, a vida é um lugar de reclamações, a vida é um lugar onde a gente vai ficar triste, onde a gente vai fazer coisas que a nossa carne pede o tempo todo. Acho que tem algo que a gente tá vivenciando muito esses dias e escutando muito uma canção que fala que, né, que Deus ele tá tocando uma canção e a gente tá dançando outra, completamente. Então é basicamente isso, meu, tô tocando uma outra música e vocês estão dançando felizes, não é momento disso, porque ainda não tô aí, sabe? É tipo isso, você consegue me entender? Sim. Então, em cima do que você falou, acho que eu queria trazer isso, porque acho que vai de encontro a essa ideia que você tá passando, sabe? A vida a gente tem que levar como um lugar de velório, porque pô, ali nasce o nosso sentimento não o nosso sentimento, mas ali nasce aquela ação de a gente chora de Sim. arrependimento, onde o nosso coração está quebrantado e está contrito para receber a presença do Senhor de verdade. Isso é muito forte, porque boa parte da vida eu me questionei Uhum. sobre a tristeza que eu sentia. Falava, por que tanta melancolia, por que tanta tristeza? Eu não consigo entender. Sim. Eram noites de choro consecutivamente, eu achava que eu estava entrando num estágio de depressão, de uma coisa grave. E posso dizer que, de acordo com esse texto que eu li, ele dizia que a tristeza é melhor do que a alegria. E aí tudo mudou. E hoje a minha oração é: não deixe as minhas lágrimas secarem. É isso aí. Eu não quero ser um hipócrita, sabe? Eu não quero ser um cara hipócrita que vive um esconderijo de pecado e na frente dos outros parece um santo. Eu quero mudar isso, assim, um aspecto que Deus esteja comigo em todos os momentos. Não pelo fato dele já estar, Sim, mas para que o meu coração sempre seja constrangido por isso. sim, Então eu acho que deve ser a oração de muitas pessoas essa, mano. com Sabe? certeza. Você falando isso, eu até queria falar, né? Tipo, meu, a gente tem muitas lutas, sabe?
Principalmente, as pessoas olham pra nós, às vezes, que tá à frente das coisas, como santos, tá ligado? Só que as pessoas não sabem das nossas lutas, entende? Exato. Eu tô lendo um livro agora que fala sobre a devoção, como uma resposta à adoração, que é uma resposta diante da santidade e da beleza de Deus, entende? E aí vai falar que a nossa vida ela tem que apontar para isso, para um lugar de santidade, para um lugar de adoração o tempo todo. Aí vai falar da adoração ali em espírito e adoração em verdade, sabe? E através disso, quando a gente entende isso, a gente passa a viver uma vida de santidade. Porque a vida de santidade, ela é justamente a resposta à santidade da beleza de Deus, a revelação que nós temos de Deus, saca? Aí tem um trecho do livro que ele vai falar assim, só para contextualizar em cima de tudo isso que a gente está comentando sobre a vida de pecados, a vida de renúncias, né? Que em Isaías 6, os anjos estão lá diante do trono de Deus dizendo o tempo todo, santo, 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 santo. E eles não param isso, é dia e noite, noite e dia, santo, 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 porque eles estão vendo a beleza do Senhor. Só que a gente, ser humanos, hoje, a gente não consegue viver o tempo todo assim, dizendo que ele é santo, o tempo todo chorando. E a gente falou aqui de sermos pessoas quebrantadas, né? A gente não consegue ser quebrantado o tempo inteiro, essa que é a verdade. A gente não consegue, a gente busca isso, a gente se esforça, só que não é por força, entende? Às vezes o que falta mesmo é buscar a revelação do Senhor, é pedir para que Ele se revele. E através dessa revelação dele, a gente passe a viver todos os dias de maneira, como Paulo fala, que tá orando sem cessar, saca? Então, sem cessar o tempo inteiro ele tá orando. Então, a resposta à adoração, à santidade da beleza do Senhor, é justamente isso. É estar o tempo todo orando, estar o tempo todo buscando a face de Deus. Então, acho que para contextualizar é isso, sabe? Acho que todo cristão, hoje, ele tem que ter isso na cabeça. Senhor, que as minhas lágrimas não sequem. Porque eu acredito que se um dia as lágrimas secarem, mano, é Acabou um pra mim. perigo, sabe? É um perigo. Quando eu cheguei na LAR, eu era muito barulhento. Barulhento, eu digo, eu era daqueles que pulava, que gritava, lembra? Eu chegava até a ser um pouco engraçado, irritante para alguns irmãos, saca? Só que assim, eu não tenho nada contra quem faça isso, certo? Mas eu tô falando que assim, muitas daquelas vezes era algo forçado. Sim. E eu não tenho vergonha de falar isso hoje abertamente, porque hoje eu estou completamente livre dessa coisa, dessa questão de ficar berrando sem sentido, berrando sem que o Senhor me peça pra berrar, sabe? Tava no carro com o André esses dias, eu falei, mano, eu não consigo mais berrar como eu berrava antes no culto, ficar, o tempo todo, sabe, nas ministrações, não consigo. Sim. Hoje eu sou uma pessoa um pouco mais, não é retraída, mas um pouco mais centrada, um pouco mais séria no momento do culto ali, porque o culto tem que ser racional, né? Então, só pra trazer pra essa ideia que a gente tá falando aqui agora, se a lágrima de um cristão secar, eu acho que aí tá o perigo. Sim. E é isso, pode ir. Eu acredito nisso muito, cara. E é uma das maiores preocupações. Eu acho que é até um dos meios de Deus falar, cuida, cara. Pensa. E em outro aspecto, eu penso que esse conteúdo de Deus que a gente está recebendo é completamente parte do reino dele e o esclarecimento do que é a realidade da vida de um missionário. Isso que a gente está sentindo agora. Não só nesse ponto de o que é realmente um missionário, todo o conteúdo teológico, de estudo que nós estamos tendo, mas a ideia do próprio cristianismo, né? Sim. De, de Deus. Mano, Deus tem entregue muitas pessoas para o nosso meio. Sim. Muitas histórias, muita gente, muito dele. Olha esse pensamento que nós temos sobre lágrimas, o peso que isso carrega. Sabe, se você conversar com isso em qualquer outro lugar, lágrimas são só água saindo dos olhos. Sim, Um é só um líquido, momento né? ali, né? E cara, não. As lágrimas têm algo maior.
Sabe, uma vez eu vi sobre o livro, eu tava vendo um estudo sobre um cara bem famoso e ele é até uma referência. Ele tava falando sobre os 3 céus. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Primeiro céu onde as aves estão, Uhum. que a gente enxerga. Segundo céu onde estão as estrelas, os planetas. E o terceiro céu, Onde tá que é onde Deus? está Deus. E eu levo isso muito para uma literalidade. Sim. Porque eu olho para cima e eu vejo os pássaros, olho mais um pouco e vejo as estrelas. E se eu olhar mais um pouco? Será que eu não vou ver Deus, cara? Isso começa a deixar meu coração já num grau de sentimento, até emoção, sabe? Uma coisa que eu tinha muito preconceito era isso. Ah, os emocionados. Ah, os emocionados. Criticava os emocionados. Uhum. Até que o dia, talvez o próprio Espírito Santo soprou no meu ouvido. Será que a emoção deles não me glorifica? Putz, mano, quebrou minhas pernas, sabe? Não um aspecto forçado, Sim. mas aquela emoção real. Por exemplo, uma das irmãs da turma com os braços abertos, falando alto, emocionada em lágrimas. Não, mano, ela não queria se aparecer. Na primeira aula, você fala? Nessa turma que tá Mas tendo. na primeira aula? Eu acho que foi na segunda aula. Foi a que o Marajó? André falou. A terceira aula que o André tava falando. Certo. E, mano, entrega. E Deus sopra sobre os meus julgamentos as respostas, cara. Isso é incrível. E esse aspecto é muito valioso. Tudo isso que nós estamos dizendo é realidade de Deus, mano. É forte. Mas eu queria voltar lá numa coisa que a gente tava conversando sobre as turmas, né? Uhum. Hoje eu tô cuidando da 4ª turma, mas na 3ª turma eu trouxe um grupo de amigos. Legal. Nem sei se você anotou pra falar sobre, Não, mas pode já falar, tá fala. forte aqui, eu vou precisar falar. E uma parte de mim que você sabe muito foi que o Alexzinho sempre quis alguém. Ah, sim, cara. Cara, eu até queria mandar um beijo pra ela, Sofia, minha É. namorada. Que Te amo. fofinho. Vai. E esse grupo de amigos veio por meio dela, né? Aliás, ela veio por meio deles. Sim. Conheci ela, me aproximei. E foi na 3ª turma que eu conheci uma pessoa que eu tô tendo uma construção hoje, Legal. sabe? Isso definitivamente é extremamente importante pra mim. E ela até auxilia quando ela pode na 4ª turma, ela sempre conversa comigo. Hoje faz parte da minha comunidade também aqui da LAR. E isso é muito legal, cara. Porque eu queria abrir um aspecto também nisso que eu nunca tinha sentido. Porque eu sempre fui muito amado. Isso não é uma coisa pra me vangloriar. E definitivamente fui muito amado, fui muito querido pelas pessoas. Verdade. Pelos meus amigos. O Pedrão conhece parte dos meus amigos, Nossa. sabe como eu sou com os meus amigos. Você é um amigo muito bom. Você é um irmão pra todo mundo. Isso é a minha família, as pessoas, enfim. E é a primeira vez que eu sinto um amor por alguém. Legal. Um amor, assim, literal. Já gostei de outras pessoas, enfim, mas um amor verdadeiro, assim, num aspecto que acredito que até Deus deu pra mim, sabe? E eu tô aprendendo dia após dia a amar. E isso é muito legal, mano. Isso é muito legal. Você desconfigurar algo pronto na sua mente e você trabalhar algo construído e tentar trazer todo momento Deus pra dentro de um relacionamento. Existem milhares de dúvidas que eu carrego sobre relacionamento, até por ser o meu primeiro. Mas eu sinto que tá sendo um momento, assim, muito bom. Eu tô conhecendo parte do Alex que ele nunca me mostrou, mano. Sim. E podendo... Uma nova fase, né? Uma nova estação. Exato. Podendo trazer um amor que eu tinha guardado por tempo pra alguém. E alguém que merece muito amor, Top. sabe? E é essa parte que eu queria dizer antes já de continuar. E a 4ª turma, né? Que hoje eu tô responsável. Deixa eu Diga, só pode reformular passar. sobre a 4ª turma, né? Eu tava ali nas 3 primeiras turmas ali, na primeira reunião, fazendo parte do staff ali, dentro da escola.
E como que é pra você hoje, tipo assim, depois de 3 turmas, parece que foi muito rápido, sabe? Que a primeira turma começou no ano passado, no mês de abril também, e se encerrou em agosto. E as outras duas, se eu não me engano, se encerraram em outubro, novembro, aproximadamente, né? E depois dali, quando você já pegou a liderança da escola, e como que é pra você agora estar liderando a 4ª turma? Tipo assim, uma responsabilidade enorme. Participar da primeira, ajudar no staff nas outras duas, e depois já tá na frente, na liderança da 4ª turma. E como que tá sendo essa responsabilidade? Como que você vê isso na sua vida? Eu acho que foi tudo um trabalhar e eu acredito que seja assim um plano de Deus, mano. Porque é o que eu te disse, no começo um descompromisso enorme com missão, Aham. até viver a parada, né? Viver a escola, ter uma mente um pouco mais aberta, poder contribuir nas outras turmas como staff, como trabalho, já entendendo a parte de servir. E hoje tem uma visão um pouco mais madura, acredito eu, que precisa com certeza muito melhorar. Mas assim, é, eu nem sei se a gente já conversou sobre isso, essa parte se eu estou repetindo, mas todo mundo acha que antes, eu pelo menos ter cargos é algo, nossa, Uhum, exatamente. uau, que legal! Não sabe a bronca que é, E é né? uma coisa assim muito específica, porque é uma responsabilidade que você carrega, né? E é uma cobrança que você também carrega, e é uma cobrança que você também faz, e é empatia, e é você exercer diversos frutos do espírito, mano. Sim, Você é entendeu? verdade. E graças a Deus ele tem dado graças nisso, porque eu tive muitas ideias nesse período e coisa, mano, eu nunca me preparei pra liderar uma escola, nem foi um projeto de vida que eu me posicionei. Eu achava ter uma escola muito legal. Uma escola educativa, essas de rua, né? Sim. Mas uma escola missionária é algo totalmente novo. Mas poder exercer e você ter ideias que contribuem, que as pessoas de certo modo aprovam e você conseguir desempenhar também um bom trabalho é gratificante. Não estou dizendo para me vangloriar, mas é bom essa É parte, legal lá na sabe? frente, né? Cuidando ali de algo de Deus. Uma coisa que eu gostei muito, foi bem cansativo, mas eu gostei muito, foi de fazer as entrevistas com os alunos. É, puxado. É muito cansativo, mas você cria um vínculo com as pessoas inicial que ninguém mais vai ter. Exato. Ninguém mais vai ter. Pode ser um professor, pode ser um irmão, pode ser outro aluno. Não, você se torna único. Único por quê? Porque você conheceu partes da pessoa que as pessoas ainda não viu. Ela se abriu com você sobre coisas que ela não vai se abrir na Sim, turma. sim. E aí você vai gerando, vai estreitando o caminho. E aí você começa a gostar das pessoas de graça, assim. Isso é muito legal. E a parte difícil é você lidar com as pessoas descompromissadas. Por exemplo, a gente tinha 50 alunos, desses 50, parte deles vieram com desistência por motivos completamente banais, que não entenderam nada sobre missão. O que a gente faz? Ora por arrependimento, ora para que Deus tenha misericórdia e graça, e que seja graça e É misericórdia, isso não mesmo. justiça, porque se não for justiça, esse povo já tá no inferno, condenado. Tô brincando, galera, mas é verdade. Mas é complicado. Mas o que eu fico muito feliz, mano. Eu acho que uma coisa que incendeia o meu coração é você estar lá no staff cansado, trabalhando, mas você olhar para um irmão recebendo a presença de Deus, mano. É, isso é Você top. começa a naturalmente receber a presença. Nós tivemos o irmão Bruno, mano, na última turma, que ele ficou completamente pego com a aula. Ele sentiu a presença, nós juntos oramos por ele e ele falou, cara, tudo que nós estamos vivendo nesse período é uma coisa que eu já sentia, sabe? Sim. Nós tivemos um outro irmão que ele pontuou que na comunidade dele era dito sobre muita prosperidade, muitas coisas, que aqui é o O lugar que você vai evangelho ser deturpado, né? abençoado. Os inimigos da cruz, né? Exato. E aqui ele tá ouvindo a verdade, mano, do tipo. E não é por ser aqui, galera. Isso deveria ser em todo lugar. É que é o evangelho, né? Que na verdade a felicidade não é aqui, é lá, e que aqui vai ser luta, e que aqui é você se entregar mesmo, e ele falar que isso faz sentido é gratificante também. Falar, putz, tem alguém entendendo o evangelho, Sim. sabe?
E uma coisa muito, muito louca também é você imaginar que já se passaram um mês de aula. Um mês de aula, né? Nossa, é Já foi. verdade. Tem mais 3 só agora. Já foi Muito um mês, algo rápido. que a gente estava programando já desde no final do ano passado, você Já vai, foi. É vai muito rápido. terminando. É muito rápido. Acho que as pessoas, os alunos mesmo, até o próprio staff, tem que experimentar, não experimentar, mas aproveitar esse Mas, tempo inteiro, né? Como eu falei, eu tava sim. ali nas 3 primeiras turmas e também passou voando as 3. Aconteceram simultaneamente, né? Primeiro teve a primeira turma, o Mova um, e depois teve as outras duas, com muita solicitação para abrir as outras turmas, né? O staff estava um pouco maior na época, hoje deu uma enxugada, mas o que eu quero dizer é que as 3 turmas passaram muito rápido. Foi tipo, meu, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, irmão, desculpa. Entendeu? Mas ali eu quero dizer isso, que, sobre aproveitar, que quem tem que aproveitar são os alunos, mas também o staff Sim. também. Acho que essa questão que você falou, todas as oportunidades que você falou, né, todo mundo sabe, que eu também tive essas oportunidades, tipo, de se relacionar com a pessoa ali, fazer a Uhum. entrevista, e realmente é como você disse, que tem o primeiro contato, né, e aquele primeiro contato, ele é muito bom, sabe, você tem um choque de quem, quando você tá conversando com a pessoa, aí você encontra ela pessoalmente na escola, Exatamente. quando ela chega na escola, você é a primeira pessoa que ela procura, fala, Exato. nossa, Alex, entendeu? Então, até você falar, meu, caminha com essa pessoa aqui, ó, essa pessoa é legal. Tem um processo ali. Então é por isso que eu falo, aproveita, sabe? Tem que aproveitar. Os alunos têm que aproveitar para conhecer todo mundo do staff, mas principalmente conhecer também os outros alunos também. Por quê? Porque a gente vai entrar nesse último assunto agora, que é sobre a ida, o prático, né? Sobre a ida para o Marajó. O prático vai ser no Marajó. Então você imagina, você fez a escola de 4 meses com uma pessoa. Aí você vai pro prático e você não sabe nem o nome da O nome dela, pessoa. Mano, isso é inadmissível. ridículo. Isso é ridículo. A gente vai falar agora um pouco mais sério, assim, porque é ridículo. Aí você vai pra missão lá no Marajó, você vai. Ô irmão, você precisa ir com aquele outro irmão ali. Por exemplo, Alex, você precisa ir com o Ariel pra pegar o barco, atravessar o rio e visitar uma família ali. Tá bom, mas quem que é o Ariel? Eu Uhum. não sei quem é o Ariel, sabe? Então, quando eu quero dizer desfrutar, meu, é desfrutar tudo. É desfrutar das aulas, é desfrutar da companhia do staff, que já tá um pouco mais avançado, vamos dizer assim, nesse processo da escola Mova. E principalmente criar laços com os alunos. Exato. Porque daqui você vai ter pessoas que vão estar alinhadas com o evangelho mesmo. Porque aqui, obviamente, a gente não pode falar, não é aqui a base, o lugar, mas é o evangelho. Sim. Aqui a gente prega o evangelho. Algo que eu posso falar aqui, na última aula, terça-feira, a gente foi, eu, o Ariel, tava junto com um amigo nosso dentro do carro, e ele comentou algumas coisas sobre a comunidade dele também. E a gente falou, cara, desculpa, mas tá errado. A forma que a sua comunidade está fazendo com você, a forma que a sua comunidade está pregando, não é o evangelho, cara. E você pode ficar triste, a gente falou isso pra ele, você pode ficar triste, você pode ficar revoltado aqui com a gente, mas a gente vai ser fiel à palavra. Se a gente precisar perder a sua amizade para isso, a gente vai perder a sua amizade para isso, mas a gente vai ser fiel à palavra. Sim. Então, dentro dessas conexões que você faz na escola Mova, você cria laços de amizade. Algumas pessoas até se tornam padrinhos de casamento. O Ariel pode até falar sobre isso em um outro podcast. Que esses laços eles vão te conectar e caminhar, e vai fazer você caminhar com outras pessoas que estão alinhadas com o verdadeiro evangelho, com a ideia de missão também. Então acho que isso é muito importante. Quer continuar falando? Cara, sim, eu quero pôr um ponto nisso que é real, né? A parte de você ter contato com as pessoas inicial, por quê? Eu tava conversando com um dos irmãos, né? Numa entrevista, o Vinícius. E esse baque, ele é muito, muito verdadeiro, porque quando ele chegou aqui, mano, o cara é enorme. E aí eu fiquei completamente, caramba, mano, é você, eu não esperava por essa, hein? Você me surpreendeu aqui, ele vem firme. Aí você vê sobre uma parada muito legal, né? Ele teve uma reunião da própria comunidade dele recentemente.
E ele falou, cara, eu posso ir na reunião? Perguntando, puxa, cara, é uma reunião da sua comunidade, existe uma responsabilidade a ser cumprida. Sim, A aula daqui é muito importante, é com única, é uma certeza. experiência que você não vai viver de novo. Mas vai lá e faz. Deu o horário da aula e ele estava aqui. Ou seja, ele está entendendo a parada também, isso é muito gratificante. E sobre a parte de Marajó, um dos meus maiores arrependimentos não foi não ter ido na última É o meu também. vez pra lá. até Dezembro, porque, né? Mano, foi incrível, foi dezembro. E as pessoas que vieram de lá vieram com histórias, vivências, missão, sabe? E A eu gente vai, queria eu vou ter. trazer aqui algumas pessoas de Marajó. Acho que eu vou trazer a Adriele na próxima. Vai falar um Muito pouco bom. sobre as histórias de Marajó pra galera. E assim, é algo forte, algo real, verdadeiro, coisas que nós nem imaginamos, mas que Deus tem trabalhado muito para que a gente consiga ter caminho, né, e direção. E nós estamos trabalhando, né, para dia 15 ao dia 30 de agosto nós fazemos essa viagem com 30 pessoas para Marajó novamente. Eu vou nessa, não vou perder por nada, mano. Também vou, hein, galera? Também vou nessa. E é uma expectativa que é gerada. Por quê? Desde a minha infância eu sempre fui apaixonado por bichos. Verdade, nossa. Sempre fui O apaixonado, Alex, mano. galera, pra quem não sabe, já teve um zoológico na casa dele e na casa da avó dele também. Você lembra, né? Lógico. Nossa. Vai. E limpar os porquinhos da Índia. Nossa, Os era coelhos. virada, galera, eu sempre fui apaixonado. É um lugar que a vida é muito grande lá. No aspecto de pessoas, animais, árvore, flora, fauna, enfim. E eu sinto uma vontade de visitar esses lugares por turismo dentro do meu coração já desde criança, Sim. né? E, e indígenas, ter o contato com o Cacá, com o Leandro, saber que existem tribos espalhados por esses lugares que nós vamos passar. Isso vai gerando já uma vontade que eu já carregava. Legal. E essa vontade que eu carregava, ela se mistura e isso agrega com a missão. De ir lá e fazer o quê? Eu tô fazendo parte do que eu sempre sonhei em fazer, falando de quem? Jesus e o amor dele. É. Então parece uma conexão muito grande. Então eu sinto uma expectativa, quero estar lá. Por mais difícil que seja, parece que pelo pouco que se disse, pessoas um pouco diferentes da nossa cultura, né? Sim. Falas um pouco mais É um firmes, transcultural né? dentro do Brasil, né? Muito diferente. Então tem um preparatório, se formar e ir atrás disso, né? O Luiz tá aqui com a gente. Ele é um marjoara, né? Eu já me desentendi com o Luiz umas 25 vezes. Eu Aí eu vou também. pra terra dele e as galera devem ser igual. Então eu tenho que ser um pacificador, É. carregar os frutos de uma maneira aflorada dentro de mim. Pra estar lá no campo, né? Quem eu admiro muito, que faz isso com excelência, é o Ariel, mano. Não, O Ariel se verdade. adapta aos ambientes, às falas, aos pensamentos, isso é muito bonito. É Deus, mano. Tem É um anos aí de talento, experiência né, mano? também, né? E então é isso. A gente, pra parte de Marajó, eu tô com uma expectativa já sendo gerada dentro do meu coração, uma vontade. A gente tem missão prática em Biritiba, a gente vai ter nossa certificação e carregar essa responsabilidade até o término do curso, né? E não ficar triste porque vai terminar, mas feliz porque mais pessoas conheceram, tiveram contato com uma verdade muito pura, muito real. E isso é legal, mano. Top. Antes da gente encerrar, acho que já foi todas as perguntas aqui. Foi um pouquinho sobre a história do Alex, a gente falou um pouco sobre a escola, sobre a liderança dele agora, esses processos que ele teve dentro da escola como aluno, staff, agora na liderança. Você quer deixar alguma mensagem para os alunos agora? Para as pessoas que também querem fazer a escola, para os alunos que já fizeram, para algumas pessoas que já fizeram junto com você na mesma turma. Quer deixar alguma mensagem? Eu quero por partes. A galera que estava na primeira turma comigo, eu tenho arrependimento de não ter tido laços com vocês e ter mantido um contato até hoje. Uma vergonha isso. Gostaria de ter tido isso. Para as pessoas do staff que já não fazem mais parte,
Eu peço para que Deus dê caminho e que vocês não percam uma visão missionária, uma visão de que é realmente a missão. Isso é muito importante. As pessoas que estão conosco, eu vos amo completamente. O staff que está aqui, as pessoas me entendem, a gente conversa sobre tudo. Obviamente quero me aproximar cada vez mais, estou conseguindo, né? Porque tem pessoas que são novas Sim. no staff, pessoas mais antigas a gente já tem laço, enfim. E da turma atual, que é a minha primeira turma mesmo, cuidando, conversando, tendo contato direto com os alunos, eu quero deixar um agradecimento. É gratificante, é feliz ter vocês aqui. Oro sim pela vida de cada um de vocês. Espero ter contato ainda com vocês pós-curso, né? E por favor, não desistem. Não desistem no meio do caminho. Acho que isso é o mais Sejam importante. Persistentes. persistentes até o término e depois do término atuarem com o que vocês aprenderam. Isso é extremamente importante. A galera da terceira turma eu tive bastante proximidade. Então, São amigos seus, né? A maioria. o Mesaque, a Vanessa, o Eduardo, a Karine, todos eles, um beijo. E, inclusive, pessoas da turma de hoje são frutos dessa galera. Legal. Hoje tem pessoas aqui, tem acho que até umas 7 pessoas que são da comunidade deles que estão fazendo o curso conosco. Legal. Tem o pessoal da igreja do João e da Jaiane também, Muita que gente, fizeram cara. parte da primeira Eu sabia turma. que eles estavam Tem lá. muita gente. Eu sabia que tinha um casal, mas não sabia que tinha outras pessoas ali, não. Isso é muito bom. Então a gente vai vendo o caminho de Deus, né, mano? Sendo perfeito. Porque a gente não foi atrás dessas pessoas, mano. É verdade. Essas pessoas que vieram. E vieram por quê? Porque Deus plantou uma semente. Então a gente espera essa semente germinar e que daqui a um tempo ela possa frutificar e cair para que gerem outras sementes na terra e seja a verdade da missão do evangelho e glorificar acima de tudo Deus todo o tempo. Uma coisa que eu falei muito pra galera, gente, o Mova não salva, o Mova não é nada. O Mova é uma ferramenta de missão. Exato. Busquem por Deus nesse período. Então acho que é isso que é mais sério a ser dito. Galera, o Mova é uma ferramenta. Não é nada além disso. Pelo amor de Deus, não vem falar que o Mova salvou minha vida. Não vem falar que o Mova me transformou, que vocês vão se levar esculacho de verdade. É mesmo. A gente vai levar vocês pra salinha ali e trocar um papo. Então, por favor, é Deus que transforma, é Deus que cura, é Deus que traz, Deus que mostra, Deus quem é responsável por tudo isso. E até a parte boa que vocês estão conhecendo em nós é Deus. Exato. Amém? Então é isso que eu tinha pra deixar pra galera. Top. E você vai dar alguma aula pra galera também? Além de estar só ali cuidando do staff, tá se preparando? Tô me preparando para uma aula que é sobre oração e jejum. Até que cai no aspecto que nós conversamos hoje sobre dor Legal. e uma coisa que tá me pegando muito, que Deus pôs no meu coração, é a intimidade. Que vem, a oração é nada mais nada menos do que a intimidade. Sim. Então, tô bolando, vou ter um momento com a galera de expressar e expor isso. E espero ser usado simplesmente por Deus nesse período. É isso? É isso. Fechou, então. Galera, essa foi nosso bate-papo aqui no MovaCast, no episódio 3, junto com o Alex. Vocês conheceram a versão dele, mas a história dele, né? Como na infância, como ele começou na vida cristã dele, os desafios que ele teve nesse processo. Hoje ele tá à frente da escola. Eu como amigo, como irmão dele, vocês sabem, quem sabe, quem não sabe vai saber agora, que a gente treta bastante, a gente discute bastante, mas a gente se ama, eu amo muito ele, eu tô muito feliz que ele tá nesse processo agora de estar à frente de algo tão importante. Ele não vai se lembrar, mas uma vez eu falei pra ele no Parque do Carmo, que um dia eu via ele como um missionário, após ele ter gravado um vídeo que é muito engraçado, que eu vou lançar lá nas redes sociais logo, esse vídeo que eu tenho até hoje. Então sigam lá, Henrique Atácio, que eu vou lançar o vídeo do Alex lá. E eu falei que um dia ele seria missionário, e hoje ver ele caminhando dessa forma pra mim é muito bom. Então é uma pessoa que ora pela minha vida, nos meus momentos mais de fraqueza, ele orou por mim. E é isso. Tô muito feliz por ele estar aqui comigo hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse bate-papo que nós tivemos. E é isso, família. Deus abençoe todos vocês.
Tamo junto e até a próxima aula, hein? Provavelmente o próximo episódio será sobre a história dos moravianos. Beleza, galera? Tamo junto. Tchau, tchau. Falou! Falou!